Pastor, o irmão sempre se posicionou assim com uma certa, não é neutralidade, mas assim, com uma forma de que o irmão busca sempre o equilíbrio. Eu acompanho as opiniões do irmão lá atrás, do pastorado feminino, uma das opiniões que o irmão colocou lá quando teve aquela votação nas convenções estaduais. O irmão optou para que se mantivesse o equilíbrio. E agora, depois de passado aí 5, 6 anos, o que o irmão pensa deste assunto, pastorado feminino? Não mudei nada a minha opinião. Como um executivo da Ordem dos Pastores, eu não podia e não posso ainda, embora já temos eleito um novo diretor, ele ainda não tomou posse, ainda estou respondendo pelo cargo. Eu sou o executivo dos 8.700 e alguns pastores que são filiados formalmente à Ordem. Dentro desse grupo, nós temos um percentual enorme de pastores que são favoráveis à ordenação feminina e um igual percentual também enorme que é contrário à ordenação feminina. Então, na minha compreensão, o executivo da Ordem deve ser executivo de todos e não interessa aqui a minha opinião pessoal neste momento, enquanto no cargo. Depois que eu deixar a Ordem, talvez eu possa ser mais explícito, mas não me convém tomar um partido, até porque é mais importante do que, por mais nobre que seja o assunto, eu reputo que mais importante ainda é a unidade da igreja e do grupo. Não há tema que entre nós que supere a importância da unidade. Então, nós somos diferentes, nós somos um povo que aprendeu a valorizar as diferenças, o diferente. Então, eu preciso respeitar isso com muito carinho, até porque os que são a favor e os que são contra não são bandidos e mocinhos. Entende? É gente boa, gente séria, gente que chegou a uma compreensão, mas que nesse ponto estão pensando de modo diferente, precisam ser respeitados. Pastor Juraci, o irmão tem assim um trabalho denominacional muito rico, o irmão já serviu missões nacionais, já serviu lá em Goiás, o irmão tem uma família batista, vem de uma família bem tradicional, o irmão tem um irmão que é pastor ali em Anchieta, Ricardo, não é isso? Então o irmão é do meio, né? O que o irmão está sentindo, assim, não é só do meio, o irmão vive no meio, está realmente inteirado. A gente não vai falar dos costados, dessas coisas, mas o irmão está inteirado 100% da denominação. O que o irmão pensa da denominação hoje, nessa situação macro aí que nós vivemos aí, com neopentecostais, com catolicismo em declínio? Como o irmão vê nós, batistas, inseridos neste contexto? Eu imagino que nós estamos terminando uma fase que de algum modo foi triste. Eu daria 2 motivos para essa questão. Primeiro, a saída da liderança dos missionários americanos causou um movimento na nossa denominação. Parece que a transição deixou algo em prejuízo aí. E também, é claro, não há nenhuma dúvida, a situação de pecado mesmo, de erro, entende? Que houve algumas situações de pedido de perdão de pecado corporativo. Eu participei de reuniões em que se clamou por perdão, houve erro e creio que houve perdão e o Senhor está nos levantando para um novo momento. Eu creio que a nossa denominação, juntamente com outras denominações sérias, vão ser respostas, vão ser instrumentos nas mãos de Deus nesse futuro próximo para responder a um desafio muito grande de milhões de novos convertidos, ou mesmo de convertidos já de algum tempo, que vão sofrer uma decepção, não tem como ser evitado isso, só mesmo a misericórdia de Deus, com esse crescimento espantoso de crentes com algumas denominações com muito pouca doutrina. Então isso tudo vai sobrar em algum lugar e nós precisamos estar prontos para ser instrumentos nas mãos de Deus, para socorrer, para acomodar, para acolher, para
orientar essas pessoas no caminho da doutrinação, né? Bem, o irmão parece que está saindo assim mais por uma opção pessoal em relação ao Ministério Pastoral de Igreja Local, a segunda de Petrópolis, ou não? Por que da saída do irmão? Eu estou saindo, diria 90%, por uma questão conceitual. Eu compreendo que, assim como numa corrida de revezamento, chega um momento que você tem que passar o bastão. Se você não passar o bastão naquele instante, quando o seu fôlego está um pouco menor, sua capacidade está um pouco menor do que de outro que pode entrar cheio de gás, a organização sofre. Então é uma compreensão. Eu gosto de brincar que eu não tenho vocação para ser jurássico, né? E nem para ser faraó. Então 10 anos, na minha leitura, eu não tenho nenhum problema com outros que ficam períodos muito maiores, mas na minha leitura eu acho que é um período muito adequado. O que eu tinha a contribuir, eu fiz no meu momento mais intenso. Eu acho que agora é hora para outro em seu momento mais intenso. Entende? Então esse é o principal motivo. Tanto que o conselho foi muito gentil comigo, entendeu a minha visão e elegeu já o novo executivo que vai tomar posse daqui a 5 meses. Então teremos um período agora de transição. Estou sentado, me reunindo com ele quase que diariamente para passar detalhe por detalhe. Estarei com ele mesmo depois da posse, mas vamos fazer uma transição. Queremos ser um exemplo até para outros nesse sentido. Tem como, irmão, assim, nós não vamos entrar no legado, mas como que o irmão pegou essa ordem? Como iniciou o processo do irmão de executivo da ordem? As pessoas falam que a ordem não era nada, que não tinha nada, mas não é. Temos que ler no contexto daquele tempo, de 91. A ordem, ela vivia como uma carona da CBB. O executivo da ordem era o executivo da CBB, o escritório da ordem era o escritório da CBB. Então, na verdade, ela nem tinha um estatuto registrado, ela vivia nessa carona, não tinha orçamento. E em 2001, sob a liderança do pastor Luiz Penido Berto, decidiu-se ter um executivo, ter uma sede, se organizar, ter o cadastro. E então, eu entrei naquele momento. Eu estava vivendo um momento de sabático quando fui convidado para a direção executiva da ordem e tive a oportunidade de, entre aspas, começar tudo do zero, porque não havia essa ordem separada administrativamente. Então, corremos atrás de uma sede, trabalhamos a questão do cadastro. Hoje temos um cadastro muito bom, muito especial, e a ordem chegou onde está. Nós não tínhamos orçamento, hoje já temos um orçamento, não tínhamos executivo, agora a ordem pôde convidar o executivo, vai poder pagar o salário dele, o sustento dele. Então hoje a ordem existe. 15% dos pastores pagavam anuidade, hoje 77% dos pastores pagam anuidade, e esse número está crescendo. Um percentual muito pequeno era afiliado à ordem. Hoje nós temos 91% dos pastores cadastrados são formalmente filiados à ordem, né? Pastor, existe assim no nosso meio uma certa, digamos, uma certa confusão, não seria o termo exato, mas é falta de conhecimento mesmo de como interpretar a declaração doutrinária que vai determinar alguns princípios para a ordenação, para a escolha de pastores e os documentos da ordem. Como sintonizar, como aglutinar essa situação de que, para que aí o regimento da ordem não interfira no princípio básico que está emanado da declaração doutrinária? Sim, eu vou ser muito honesto com você, Vitor. Olha só, sempre foi na prática os pastores que eram chamados para orientar como se fazia o concílio, quem fazia o concílio. As igrejas, em tese, na minha leitura, se sentiam pouco preparadas para administrar uma ordenação. Eram os pastores que, na verdade, faziam toda a logística da coisa. Mas aí, quando, em um certo momento, a presidência da CBB insistiu em separar essas coisas.
Então, fomos então fazer uma leitura do nosso regimento, estatuto, e percebemos que era tudo misturado, porque havia uma certa inocência. Nunca tínhamos preocupado com a questão, isso aqui é da CBB ou isso aqui é da UPBB. Quando fomos questionados sobre isso, fizemos então a reforma do estatuto e deixamos tudo separadinho. Então nós, tempestivamente, nós deixamos no nosso estatuto apenas as questões relacionadas à filiação de pastor, porque assim queria a presidência da CBB. Então, nossos documentos constitutivos hoje da ordem cuidam exclusivamente de filiação. A CBB, nesse momento, pega o regimento interno da ordem, faz 2 ou 3 pequenos ajustes e lança então o que é chamado de recomendação da CBB para as igrejas no que diz respeito à ordenação. Tudo que estava em nosso regimento passou a ser a recomendação da CBB com uma ou outra pequena variação. O problema é que essa uma ou outra pequena variação criou então um pequeno desconforto, porque quando uma igreja, o pastor de uma igreja quer promover um concílio, ele pergunta: qual documento que eu sigo? O da CBB orientando a ordenação ou o da OPBB que estipula como é que tem que ser a ordenação se ele quiser ser filiado à ordem? Porque o nosso documento diz assim: para ser filiado à ordem, a ordenação tem que ser assim, 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 assim. Tem que haver uma separação entre concílio e ordenação, tem que ter 7 pastores, tem que tal. Então ele fica assim, sem entender bem. Ainda tem 2 outros problemas. Pastores de outras denominações que querem vir para a nossa denominação, isso está aumentando. Outro problema: igrejas que ordenam pastores com o status, dizem elas, pastor de igreja local. Não é pastor para a denominação, é pastor para aquela igreja local. Então, o Conselho da Ordem, agora em novembro, decidiu solicitar à CBB a oportunidade de sentar junto com a CBB e, a 4 mãos, elaborarmos um documento único, CBB e OPBB, que oriente igrejas e pastores, candidatos a pastores e pastores de outras denominações que queiram vir para a CBB e OPBB, e também a questão de pastor local, tudo num único documento que seja assinado tanto pela CBB como pela ordem, unificando toda essa orientação. Isso é fundamental. Está na mão, nesse instante que fala com você, está na mão do presidente da CBB esse nosso pedido, ou proposta, ou sugestão, como queira. Porque existe na prática uma dificuldade, né? Porque alguns pastores entendem que o que vem da ordem, que é, digamos assim, oficial. Aquela situação que aconteceu lá em Florianópolis, alguns até entenderam que as pastoras que já haviam sido consagradas teriam que ser desconsagradas porque elas não poderiam ser filiadas à ordem. Não tem cabimento nenhum esse tipo de situação. Mas existe uma cultura dentro da nossa denominação em que a ordenação passa necessariamente pela ordem, e não é isso que diz a declaração doutrinária, né? Mas eu acredito que esse caminho que vocês estão buscando agora poderá realmente dissipar as dúvidas, né? E estabelecendo também o princípio batista de uma maneira que todos possam compreender melhor, né? Nós entendemos assim. Agora, esse caminho, o irmão disse que está nas mãos, mas isso aí não tem como disponibilizar para o povo em geral, para os pastores em geral, para que eles tomem conhecimento, até para que eles possam formular propostas, que não pode ser uma coisa de baixo para cima. Não há nenhum problema. Nós não entramos para discutir como esse documento de 4 mãos seria elaborado. Nós mostramos a situação para o pastor Pascoal Perangini através de um ofício. Agora, até por questão de elegância, nós temos que esperar que ele responda, dizendo: concordamos com a ideia do documento, então vamos fazer assim, consultar, não consultar. Quer dizer, isso não temos ainda nem a resposta da presidência quanto a isso. Nós detectamos o problema, porque
porque todos os dias, sem exceção, nós somos consultados sobre como é que eu faço para poder desenvolver um concílio e tal. Então, nesse instante, nós estamos dizendo, nós não temos orientação para as igrejas. Procure a CBB. Entendeu? Agora, ou procure o documento que a CBB publicou, mas as pessoas vão ler o documento e têm dúvidas, querem saber como é que fazem. Então, se nós tivermos um documento conjunto, tanto a CBB como a UPBB vão estar orientando com o mesmo discurso, entende? As igrejas continuarão sempre livres para fazer o que quiserem, mas nós teremos uma recomendação unificada, né, para todos. Pois não, pastor. E me diga com relação aí a questão do pastorado feminino, mas em cima do enfoque de Cuiabá. Cuiabá se determinou que as pastoras que já estavam inscritas na ordem antes de Florianópolis, antes daquela Assembleia de 2006, né? 2007, janeiro de 2007, elas continuaram. Aí são quantas pastoras? 10? 5 ou 6. 5 ou 6. Mas em função disso, muita gente falou assim, não, agora a ordem já está aceitando pastoras. Quer dizer, tem pastoras legalmente inscritas. Não. A ordem não queria pastoras. Não, mas tem pastoras legalmente inscritas em função da situação de Cuiabá. Pelo menos as 5 ou 6 estão legalmente inscritas. Então, por questão de, digamos assim, de isonomia, essas pessoas que entraram, foram ordenadas depois de 2006. Não existe uma situação, um estudo para que resolva, porque isso é uma pendência dentro da denominação que causa mais desconforto do que conforto. Apesar de que a ordem a gente entende que tem a sua autonomia enquanto instituição privada para decidir os seus caminhos, a gente entende também que isso aí causa um desconforto muito grande, é um desgaste muito grande para a ordem, porque apesar de que tem um grupo que não quer e outro grupo, nós vemos na presidência. Nós temos o pastor Elber que é totalmente favorável e temos o pastor Orivaldo que é totalmente desfavorável. Na minha gestão eu tive vários presidentes favoráveis e vários presidentes contrários à ordenação feminina. Agora, a solução, porque tem um desconforto, a solução não é então passar a adotar, porque se bem só muda o lado do desconforto. Nós temos que achar pedir a Deus, orar, conversar, dialogar, para achar uma situação que seja assim a síntese, que seja uma solução que nós não conseguimos conceber ainda. Eu ouvi algumas conversas nesses últimos meses sobre a ideia do ministério pastoral auxiliar. Entende? Fiquei questionando se essa ideia não teria chance de andar no meio dos dois grupos. Nós precisamos de uma ideia qualquer que seja palatável, que os dois grupos consigam admitir. Porque se hoje a ordem vier a discutir outra vez o assunto e fazer outra votação, olha só que coisa difícil, se o negócio for no voto. Eu fiz de tudo para que não fosse votado em 2007. Eu lembro da sua argumentação. Mas aquele grupo que era favorável, imagino eu, na minha leitura, achava que passaria. Entende? E não passou por alguns poucos votos, então o desconforto continua. Então, se fizer hoje uma outra votação, se passar a ordenação feminina na ordem, o grupo que é contra vai dizer mais ou menos assim, na minha leitura, olha, agora está 1-1. Em 2007 nós ganhamos contra, agora perdemos, vamos para a revanche. Então o assunto não termina. Se, entretanto, perder outra vez, aí vai ficar mais difícil, porque vai ser 2 votações com um intervalo de vários anos, entende? Aí vai como que concretar o assunto, pelo menos em termos de ordem dos pastores. Então, mas não é por aí a solução. A solução é oração, é diálogo, é conversa, para que surja, quando a coisa é de Deus, entende? Vem uma ideia que você diz assim, isso dá pra mim, isso aqui, entende? O outro diz também, dá pra mim também. A gente acha algumas soluções dentro da nossa denominação, elas acabaram que parece que está dando certo, essa última reforma aí dentro da denominação, com as extinções das diretorias das juntas, que partiu aí de uma situação diferente, né? Aconteceu alguma coisa lá entre alguns líderes e surgiu essa proposta. A gente acredita que tem que partir de uma proposta. Agora, achar uma solução para contentar os dois lados é alguma coisa muito difícil de se amarrar. Eu não sei
é a posição pessoal do pastor Piragini. Eu ouvi dizer que ele tem uma pastora ordenada na igreja dele. Não sei se o irmão tem essa formação oficial. Ele tem ou não tem? Eu entendo que o pastor Piragini deva ser consultado para responder sobre isso. Então, mas a gente não sabe de grandes lideranças. Nós temos hoje grandes lideranças dentro do grupo que fazem um discurso favorável e o outro faz um discurso contrário. E os dois estão, né, o caso do pastor Elber. Se fosse 80% e 20%, esses 20%, qualquer que fosse o lado, mereceriam todo o respeito, entende? Nós não podemos caminhar na ideia do vamos vencer no voto, nós temos que achar outro. É difícil? Claro que é, entende? Mas o caminho fácil, entre aspas, do voto, você participou de tantos debates, alguém levanta e diz, eu proponho encerramento de discussão e votação imediata com uma fila enorme de gente, dá um desconforto terrível. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acho que a democracia é um exercício enorme, é uma oportunidade enorme que nós temos para exercitar, e nisso eu volto ao Conselho da Ordem. Mas seria interessante, pelo menos, criar um grupo de trabalho nesse sentido, para que se pudesse realmente mostrar para os dois lados que existe um estudo, existe alguma coisa que se está fazendo de concreto, porque parece que se está cozinhando em banho-maria, o termo popular que alguns já colocaram. Não se toma nenhuma posição. Isso aí tem trazido um desgaste muito grande para a ordem dos dois lados. Apesar do lado vencedor se sentir, assim, teoricamente vencedor, mas ele também está desconfortável com essa situação, porque o ataque é muito grande dos dois lados. E Batista aprende na cultura deles que aprende a atacar, né? Aprende naturalmente a defender sua posição. O que eu aprendi é o seguinte: essa coisa de atacar e de usar a força, entre aspas, para vencer o outro, isso não funciona. Isso não funciona. No reino de Deus é complicado. Eu vejo uma liderança, até mesmo na CBB, e na UPBB também, e na igreja, ou numa organização. Você tem um líder, ele é mais letra. Ele é muito estatuto, ele é muito. Ele votou, valeu, que seja por 1%, valeu. Aí você vê o outro, ele é mais devocional, ele clama mais pela oração, pela dependência de Deus. Aí você pensa, esse aqui é meio fraco. Só que depois você analisa a história, eu acho que não ofenderia ninguém. Pastor Oliveira de Araújo é um exemplo para mim, sempre foi. Ele não é um homem PhD em filosofia e em regras parlamentares, mas é um homem crente. Na gestão dele, você sentia, e até hoje você olha para trás e vê a bênção de Deus. As coisas fluem, porque tem óleo nas engrenagens. Quando a gente vai para a força, da nossa inteligência, do nosso argumento, a gente patina, a gente se desgasta muito, a gente fere muito o outro, mas a gente não anda para frente. Por que a pessoa bateu palma quando o pastor Irlande sugeriu a ideia de uma assembleia deliberativa e outra assembleia inspirativa? Nosso povo sabe que no fundo a gente resolve as coisas com oração, com busca de Deus, com um abraço, entende? Nós somos um povo de liberdade de expressão, mas nós somos um povo crente, que crê em Deus, que crê na ação do Espírito, entende? Então, não acredito, irmão Vidal, não acredito que essas coisas como ordenação feminina, como em nenhuma outra, que se resolva na força. Entende? Vamos ver quem é mais forte. Entende? Isso não entra na minha cabeça, não. Mas só me diga uma coisa, com sinceridade, assim, apesar de que a gente vai entrar pelo lado pessoal, mas eu gostaria que o irmão fosse bem sincero. Como o irmão vislumbra a ordem dos pastores sem Juraci Bahia? É por isso que eu estou saindo. Eu vislumbro uma ordem muito melhor, muito mais forte. Porque se fosse para ficar como está, eu continuaria. A minha expectativa, e vou trabalhar com todas as forças, é que sabe a história do avião? Os aviões ficam voando a 200 metros, o outro a 400 metros, um outro a 600 metros. Então o que eu quero e espero e oro, é que a ordem suba um degrau, entende? E olha, eu te digo qual é esse degrau, se você quer saber. A minha expectativa agora é que a ordem consiga conversar com a CBB para criar um programa de capacitação continuada dos pastores. Escreva o que eu estou te dizendo, meu irmão. Está sendo gravado, pastor. Há muito pastor
bom, de caráter, vocacionado, fazendo bobagem por simples falta de orientação. Isso é um crime. Outra coisa, há muito pastor fazendo muito menos do que poderia fazer por simples falta de orientação. Não é que ele é bandido, mau caráter, não, nem vocacionado. Eu estou falando dos bons, que estão se machucando outros, por falta de orientação. Onde no mundo empresarial, ou no mundo militar, ou mesmo no exemplo dos exércitos bíblicos, entende? Se faz as coisas sem treinamento continuado. Eu ouvi dizer que o exército de Israel é a própria população, e que uma vez por ano toda a população tem que voltar para o quartel, ficar um mês sendo treinado. Pega as armas, coloca em cima do guarda-roupa e volta para casa e vai trabalhar. Mas nós formamos o indivíduo 4 anos e agora, meu irmão, vai para frente. Nunca mais nós o chamamos para um processo de capacitação. Quem tem o dinheiro é a igreja local. Então, nós temos que unir forças, raciocínios, inteligência, entre OPBB e CBB, para criar um programa que traga o pastor. Por exemplo, se você não fizer uma semana de reciclagem, de capacitação, sua carteira não é renovada. Entendeu? Então nós temos que treinar, enquanto a gente está gastando tanta energia, entende, com debates, entende? Temos que ter um programa de inclusão, isso tem que envolver as igrejas, a denominação toda, entende? Aí sim, nós vamos mudar o nosso degrau de voo, vai ser outra denominação. O irmão falou em inclusão, o irmão está deixando um legado de um trabalho. São todos os exemplos, mas esse último que o irmão está deixando aí com relação ao seguro, tem despertado uma curiosidade. Como que o irmão conseguiu isso? Como que o irmão conseguiu montar essa engrenagem? Como funciona isso mesmo assim na prática? Acho que o pessoal ainda não se atentou para o que é isso. Muito simples. A ordem se organizou. Hoje ela tem um cadastro de 9.600 pastores com endereço atualizado. Eu posso escrever, mandar e-mail, 80% tem e-mail, telefone, CPF, tudo direitinho. Com esse banco de dados, eu chego para o segurador e digo, eu quero segurar 8.000 dos meus 9.600 pastores. Então, ora, o pastor paga R$500 numa apólice individual. Eu posso pagar um pequeno percentual disso, porque é coletivo, é para milhares. Então o poder de fogo fica muito ampliado. O conselho da ordem... Mas todo mundo que está na ordem, inscrito, já está garantido nessa apólice? E vão pagar quanto? Vão pagar alguma coisa a mais? Nenhum centavo mais. Ele só tem que continuar pagando a anuidade. E o melhor, aquele que tem 70 anos, que pagaria muito mais caro pelo seguro, e não paga a anuidade, esse é o melhor de tudo. Ele está sendo incluído nessa primeira lista que nós vamos mandar para a seguradora, na pior das hipóteses, até final de março, porque o conselho me deu 90 dias para assinar a pólice a partir de 1º de janeiro. Então agora eu estou fazendo um apelo aos pastores que estão inadimplentes para que eles paguem uma ou outra anuidade que estão devendo, para eu poder mandar a lista, a primeira lista. A primeira lista vai só com os adimplentes, aqueles que não devem nenhuma anuidade. Mas assim que as nossas finanças permitirem, nós vamos mandar também os que são filiados e que circunstancialmente estão devendo uma anuidade, porque só pode dever uma, porque a carteira é renovada de 2 em 2 anos. Para que possa ter uma abrangência maior, não seria melhor se pedir o auxílio das igrejas, às vezes, para poder pagar essa unidade, para colocar tudo em dia, assim, ou mesmo das juntas, ou fazer um levantamento de ofertas, alguma coisa nesse sentido, para que todos pudessem realmente ser beneficiados? Seria maravilhoso, né? Mas nós não falamos às igrejas, né? O irmão pode apelar às igrejas, mas nós não nos dirigimos às igrejas. Pastor, me diz uma coisa, eu já havia argumentado com o irmão, eu acho que realmente esse seguro é algo muito espetacular, é bom mesmo, mas ele atende mais aí a família, no caso de morte, né? O que é necessário. Mas em caso de vida, como exemplo assim, uma complementação de renda, uma complementação de aposentadoria, nós temos pastores ganhando menos que um salário mínimo. Nós temos pastores que já estão com 70 anos na aposentadoria e que não ganham nada. Se eu não me engano, ali
a Igreja Batista da Lagoinha, mas eles montaram um projeto lá para ter um abrigo de pastores, e eles têm lá muitos pastores batistas que estariam na rua, a gente não sabe nem, estariam aí em áreas aí de indigentes, de pessoas, se não tivesse essa possibilidade. Então, não há uma possibilidade de se criar algum mecanismo junto com as associações, convenções estaduais, no sentido de ter, eu não digo modelo presbiteriano, mas um modelo em que possa pelo menos garantir uma renda mínima, pastor? Nós podemos fazer, sim. Essa coisa do seguro, ela é apenas um primeiro projeto e vai mostrar o potencial que existe aí. Agora veja, a ideia é boa, você me mandou um e-mail. Agora, eu diria que a prioridade ainda é um projeto que ofereça capacitação. Porque se você não pode oferecer uma semana ou 10 dias de treinamento para o pastor, entende? Como denominação, igrejas e tal, etc., toda a nossa estrutura, não pode oferecer 10 dias de capacitação por ano. E agora vou falar em dar aposentadoria complementar, é um negócio meio utópico, entende? Então, a capacitação, até porque, se eu tenho 10 dias de capacitação, uma boa parte desse problema aí dos pastores idosos que estão desprevenidos é por falta de conscientização, porque não foram orientados adequadamente, se deixaram desprevenir e ficar nessa situação. Então, o primeiro passo é preventivo, orientador, capacitação, instrutivo. Certo? Segundo, que qualquer ideia nessa linha de complemento de sustento tem que ser um projeto de igrejas, porque o nosso dinheiro na Convenção Batista Brasileira, nós como estrutura denominacional, eu gosto de brincar dizendo, nós somos uma rainha da Inglaterra, nós não temos dinheiro. Quem tem dinheiro é a igreja local. Então tem que ser feito um projeto que inclua igreja local, certo? É lá que está o dinheiro. Aí eu sou pastor de uma igreja, a minha igreja controla 90% e ainda dá palpite nos outros 10%. Entende? Mas o dinheiro está na igreja local. Então tem que ser um projeto muito bem estudado, entende? Mas eu não tenho muita, você pode me chamar de pouco crédulo, mas eu não tenho muita fé de que vamos conseguir isso sem fazer alguns outros passos menores. Seguro é um pequeno passo, vamos dar um maior agora, vamos oferecer 10 dias de treinamento para todo pastor batista, para 10 mil pastores batistas. 10 dias apenas, é algo fixo. Depois que a gente fizer isso, a gente pode. E olha, desses 10 mil, nós vamos oferecer gratuitamente para os que não podem pagar. Porque os pastores que podem pagar, pagarão naturalmente. Entende? Feito isso, nós estamos falando de alguns milhões de reais, aí eu acredito, vamos para o terceiro passo. Agora sim, agora é coisa grande, né? Complemento, aposentadoria, aí sim, mas mineiro é um passo de cada vez, devagar. Tá certo então, pastor. A gente agradece aí a participação do irmão. Gostaria que o irmão desse um abraço aí, caloroso aí. Essa sua saída ainda está meio dolorida, mesmo que vai demorar 5 meses, mas tem muita gente que o irmão ficou tão intrinsecamente ligado à ordem que eu até hoje estava falando, ontem eu falei que o pastor Elber parece a grávida com o seu filho, então eles são indissolúveis. Mas o motivo para eu sair, né? Eu só tenho... vai ter que ter o parto de qualquer maneira, né, pastor? Mas o irmão deu um abraço aí para o nosso povo batista e para os pastores em particular. Eu peço que você que está em dia com a sua anuidade, que ajude o colega que está com pouca informação ou com pouco recurso, ajude-o para que ele se torne em dia, para que ele possa ser incluído na lista. Por exemplo, pastores com mais de 70 anos, perto de você, que nem pagam anuidade, pode estar descadastrado. Veja quem está perto de você, que precisa ser, você que está vendo provavelmente pela internet, ajude a transmitir essa informação que pode causar um benefício ao pastor. Em segundo lugar, eu queria desejar a meu amigo e colega pastor Augusto Rodrigues todas as bênçãos do Senhor. Se eu pudesse pedir para ele uma unção dobrada sobre ele, é o que eu faria, para que ele, nas mãos dele, essa grande ordem possa subir mais 200 metros e ele possa também transmitir essa função para um outro companheiro tocar para frente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Heber, em terceiro lugar. Eu fico impressionado com a gentileza dele, com a forma como ele
ver a vida, o ministério, as pessoas. Nunca vi pastor Heber Silva falar uma palavra que fosse um pouco menos delicada. Então eu tenho só que louvar, é uma inspiração para mim. Eu quero ser igual a Jesus, mas eu acho que ele é bem parecido com Jesus. Amém, então, pastor. Obrigado. Que Deus continue nos abençoando a ordem e a todos nós batistas brasileiros. Obrigado. Amém.